Olá, bom dia, turminha, tudo bem com vocês? E aí, vamos lá para as nossas atividades do livro Currículo em Ação, Ler e Escrever, da semana do dia 2 ao dia 6 de agosto. Segunda e terça-feira, fiquem ligados, nós não fizemos atividades do Ler e Escrever, hein? Nós fizemos atividades dos livros do Aprova Brasil. Então, isso é algo que vocês têm que ficar sempre muito atentos. Até o final do ano, até acabar o ano letivo do terceiro ano, nós vamos usar dois materiais: os livros do Aprova Brasil e os livros do Currículo em Ação, Ler, Escrever e EMAI. Então, sempre fique bastante atento aos recadinhos lá no grupo de WhatsApp para saber qual é o material correto de cada dia. Isso é muito importante para que vocês consigam acompanhar as aulas e, mais ainda, para que vocês saibam quais materiais levar para a escola no dia que for a aula presencial de vocês, tá certo? Então, sempre fique muito atento. Qualquer dúvida, chama a gente no WhatsApp para que a gente possa esclarecer, tá certo? Então, nessa semana, no dia 2 e no dia 3, nós só utilizamos os livros do Aprova Brasil. Hoje, quarta-feira, dia 4, é que nós vamos utilizar os livros do Currículo em Ação, Ler, Escrever e EMAI. A atividade de hoje é esta daqui. A atividade 3A, transcrição do trecho do conto Chapeuzinho Vermelho, utilizando sinais de pontuação. É uma atividade coletiva. Então, aqui, gente, não tem muito segredo, porque sinais de pontuação vocês já aprenderam. Vocês já viram os tipos de frase com sinais de pontuação no segundo ano, no ano passado, e viram novamente nesse ano, no primeiro bimestre. Então, aqui não tem muito segredo, tá certo? Transcrição de trecho de conto. Transcrever é escrever de novo, tá certo? E o que nós vamos escrever de novo? Um trecho do conto. Trecho é um pedaço. Então, foi retirado um pedaço do conto da Chapeuzinho Vermelho. E aí eu quero que vocês observem o seguinte: o único parágrafo que nós temos é esse aqui, o primeiro. Não tem mais parágrafo. Ué, como assim? Um blocão de história, um pedação da história que só tem um parágrafo? Será que isso está certo? Observem também, cadê sinal de pontuação? Cadê ponto final, vírgula, ponto de interrogação, ponto de exclamação, travessão? Não tem. Então, essa é a nossa missão de agora. Transcrever esse trecho do conto da Chapeuzinho Vermelho. Reescrever, escrever novamente esse trecho, esse pedaço da história, colocando espaço de parágrafo no local correto e a pontuação nos lugares adequados, tá certo? Uma dica: eu observei que o espaço destinado no livro para que a gente possa escrever novamente esse trecho do conto, é um espaço muito reduzido, em poucas linhas. Então, o que eu sugiro a vocês? Façam lá o cabeçalho do dia de hoje, dia 4, pulem uma linha e escrevam assim no caderno. Atividade 3A, transcrição de trecho do conto Chapeuzinho Vermelho. Depois pulem uma linha para escrever novamente esse pedaço do conto da maneira adequada, tá certo? Porque aqui provavelmente não vai dar certo para fazer nessa página. Então vamos lá? Como é uma atividade coletiva e estamos todos em casa ainda, só vamos voltar ao presencial a partir da semana que vem, no dia 9, então eu já trouxe essa atividade aqui pronta para vocês observarem, tudo bem?
Olha como mudou o jeitão, o corpo desse pedaço do texto. Lá nós tínhamos parecendo um bloco, né? Parecia um bloco de palavras, todas grudadinhas, emaranhadas. Aqui não. Aqui com a pontuação correta e com os espaços de parágrafos, esse bloco foi desmanchado. E aí nós temos um texto que fica até melhor de ser visto. Olha só a importância da pontuação. A pontuação ela é importante para os olhos, ela é importante para que a gente consiga entender melhor e também ler melhor o texto. Ela é importantíssima. Então vamos lá. Por que que você colocou um monte de tracinho colorido aqui nesse texto? Eu vou ter que fazer isso no meu caderno? Não, você não tem que fazer isso no seu caderno, pelo amor de Deus. A Pro colocou esses tracinhos coloridos só para sinalizar o que estava faltando e que deveria ter sido feito e não foi, tá bom? Para que vocês observem a diferença do texto corretamente escrito para o texto totalmente sem pontuação, como estava lá na página 20 do nosso livro, tá certo? Então vamos aqui, ó. Primeira questão para vocês observarem. Espaço de parágrafo. Lembra que eu falei para vocês que só aparecia o espaço de parágrafo na primeira linha, lá na página 20? Pois bem, nós vimos aqui, ó, que tem mais parágrafos. E por quê? Quando eu tenho uma conversa, um diálogo que vai ser escrito no papel, cada fala de personagem vai em um parágrafo. Vamos observar como ficou? Olhando para aquela linda menina, o lobo pensou que ela devia ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la num bocado só, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar de astúcia. Olha aqui a fala do personagem. Vem um outro parágrafo. E muito importante, além do parágrafo, o que nós temos aqui e que não foi usado lá na página 20? O travessão. Então, observem que onde a Pro colocou o risquinho verde é porque estava faltando acrescentar espaço de parágrafo e travessão, certo? Porque é a fala de algum personagem. Então, para representar a fala, eu uso travessão. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. E aí, ó, disse com voz doce. Ponto final. Observem que para os demais sinais de pontuação, vírgula, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, a Pro colocou um tracinho amarelo. Lembrando, não precisa colocar os traços coloridos no seu caderno. O que você deve colocar são as pontuações que estão faltando e também os espaços de parágrafo, ok? Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Observem agora o tracinho roxo. Pro tracinho verde é para lembrar que eu tinha que ter colocado um travessão e deixado o espaço de parágrafo. Tracinhos amarelos são para as demais pontuações. Ponto final, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos. E esse traço roxo? Esse traço roxo é para lembrar onde que devemos utilizar a letra maiúscula. Então, nós já conversamos isso lá no comecinho do ano. Nomes de pessoas
Chapeuzinho vermelho. Primeira letra tem de ser maiúscula. E também início de uma frase. Toda vez que eu inicio uma frase, eu também tenho que deixar a primeira letra da palavra maiúscula, certo? Nossa, professora, quantas regras! Quantas regras! Essa é a nossa língua portuguesa, uma língua maravilhosa, espetacular, linda, fofíssima. E a gente, como falante da língua portuguesa, precisa aprender essas regras, ok? Então vamos lá. Vamos ver. Coloquei tracinho verde onde estava faltando travessão, espaço de parágrafo. Coloquei tracinho amarelo onde faltava os demais sinais de pontuação, ponto final, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, 2 pontos. E coloquei o tracinho roxo onde há a necessidade do uso da letra maiúscula. Qual é o seu nome? Chapeuzinho vermelho. Um nome bem certinho para você. Mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim, tão só? Vou visitar a minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem. E onde mora sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique-me melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar. O lobo teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar a sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá embaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho Vermelho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já! Gritou o lobo. Então, olha só. Pro, como eu vou saber onde é vírgula e onde é ponto final? Aqui no texto está um pouquinho difícil de perceber. Dica: se após a pontuação a letra é minúscula, é uma vírgula. Se após a pontuação a letra for maiúscula, ponto final. O ponto final indica que a frase acabou. E a letra maiúscula, neste caso, indica que uma outra frase começou. Ok, turminha? Então, vocês podem revisitar, ver novamente esse slide quantas vezes forem necessárias para poder reescrever, escrever novamente o trecho da página 20 no caderno de vocês. Não esqueçam de mandar foto e se ainda ficar alguma dúvida, chama a gente no WhatsApp. Quinta-feira, dia 5/8. Bom, a atividade que vocês têm para fazer é essa daqui. A atividade 3B, transcrição do trecho do conto, inserindo sinais de pontuação. Aqui está escrito atividade em dupla, porém, como estamos ainda no ensino remoto, essa atividade vai ser individual, cada um fazendo o seu. Dei o exemplo de como fazer, né? De como reescrever o trecho, um pedaço do conto, utilizando a pontuação necessária. Agora é a vez de vocês. Vocês têm aqui um outro trecho, um outro pedaço do conto da Chapeuzinho Vermelho. Observem que ele está igualzinho lá na página 20. Parece um bloco de palavras, né? Estão todas juntinhas, sem pontuação nenhuma, sem espaço de parágrafo, exceto na primeira linha. Então, vocês devem ler e observar com bastante atenção para verificar onde colocar a vírgula, onde colocar ponto final, uso da letra maiúscula. Lembrando, letra maiúscula aqui por enquanto,
para nomes próprios, nomes de pessoas, e também para quando se começa uma frase, certo? Lembra lá da dica? Se tiver o pontinho final, a próxima palavra inicia com letra maiúscula. Então, agora o desafio é de vocês, tá certo? Vocês que vão tentar fazer isso em casa. Vocês podem, uma dica, ir lá no comecinho do livro, onde tem o texto da Chapeuzinho Vermelho, ler com atenção e depois vir para essa página 21 e reescrever esse trecho, escrevê-lo novamente. Se vocês verificarem que esse espaço aqui não é adequado, que não vai ter espaço para tudo, pode fazer no caderno também, tá certo? A atividade 3C é uma atividade extremamente coletiva. A gente não coletiva significa para fazer todo mundo junto. Como a gente não consegue fazer com todo mundo junto, essa atividade não precisa ser feita. Nós vamos pular essa atividade. Combinado? E a atividade da sexta-feira, dia 6/8. Então, ó, na quarta, eu auxiliei vocês a fazer a revisão do texto, colocando a pontuação adequada, usando espaço de parágrafo, utilizando corretamente a letra maiúscula. Ontem, quinta-feira, vocês tiveram que fazer isso sozinhos. Um outro pedaço do texto que vocês tinham que escrever novamente, deixando espaço de parágrafo, usando a pontuação correta, utilizando a letra maiúscula quando fosse necessário. Agora, hoje, sexta-feira, vocês devem fazer o seguinte: reescrita do trecho final do conto Chapeuzinho Vermelho. Aqui, coloca-se que a atividade deve ser feita em dupla, certo? Mas nós estamos ainda no ensino totalmente remoto. Não há como fazer em dupla, então vocês farão sozinhos. Então, aqui, ó, tem de onde vocês devem continuar a história. É o trecho final, então é a parte final do conto. Já tem aqui, ó, começado para vocês. Algumas horas mais tarde, um caçador passou em frente à casa da vovó. Ouviu o barulho e pensou: olha só como a velhinha ronca. Está passando mal? Vou dar uma espiada. Então, você vai continuar a história desse pedaço para o fim. Tudo bem? Pro, posso voltar lá na história, ler de novo, porque eu esqueci um pedacinho? Pode, sem problema nenhum. Pro, posso copiar do livro? Não! Se você só copiar do livro, não tem o porquê desistir dessa atividade. Então, você pode ler. Se quiser ir lá no YouTube e assistir um vídeo da história, pode. Mas, no momento de fazer a reescrita do trecho final da história, é interessante que você use as suas próprias palavras. Não precisa ser igualzinho ao que está lá no livro. Não precisa. Desde que a história continue a mesma. Você pode usar as suas próprias palavras. E usando as suas próprias palavras, fique atento. Sinais de pontuação, espaço de parágrafo, o uso do travessão, se tiver algum diálogo, se tiver alguma conversa ou se tiver alguma fala de personagem. E cuidado com a letra maiúscula. Letra maiúscula é só a primeira letra do nome próprio ou da palavra que começa a frase.
tá certo? Eu não posso ir usando letra maiúscula no meio de uma palavra. Ela sempre vai estar no começo. Tendo dúvidas, chama a gente no WhatsApp para a gente poder te auxiliar, tá bom? Um beijão e até a próxima semana.